Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia que agora eu respondo alguma coisa sem enrolação nenhuma e hoje eu resolvi escolher essa pergunta aqui. O assinante, inclusive, ele fala que ele vai aceitar a minha opinião, ele aguenta, inclusive pede para eu falar sem patinar e é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Empresa que eu escolhi, a Aeris Energia, uma empresa que eu conheço bem, até porque ela já fez parte da carteira de ações e no meio do ano passado a gente acabou tirando ela da carteira quando a gente conseguiu entender melhor como é que funciona a empresa. Isso tudo você vai entender nesse vídeo de hoje, vídeo que sempre é um pouco mais curtinho, mas que traz muita informação boa. Depois da vinheta a gente começa, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo se você tem a Aeris na tua carteira também. Bom, pessoal, vamos começar aqui mostrando o gráfico da Aeris, né? Uma empresa que é uma fornecedora de pás eólicas, tem contrato com várias empresas gigantes, está crescendo lá no Nordeste do Brasil e ela é uma empresa que entrou na bolsa com muita expectativa, uma expectativa muito positiva e a gente vê aqui mais ou menos foi a nossa recomendação de venda. A gente até saiu com algum lucrinho depois de ter perdido uma chance de vender aqui atrás, ó, por um valor muito maior, tá? Mas isso não vem ao caso, por quê? Porque o que importa é a gente, quando percebe que uma empresa fica ruim, a gente vende ela e aloca em uma outra posição. Algumas pessoas acabaram comprando acima aqui, aí elas ficam com medo de vender uma posição que é ruim. E aí o que acontece depois, né? A ação nesse período todo ó, já perdeu mais 50%, por exemplo. Então perdeu a chance de vender a 8 e pouco e agora já está R$ 4,32. Vamos voltar lá atrás, no quarto trimestre de 2020, quando a gente já colocava ela como uma recomendação de aguardar, mas tem um gráfico muito bonito aqui da Aeris, né? Esse gráfico aqui ele mostra muito bem o que foi a empresa. A empresa abriu capital aqui nesse terceiro trimestre de 2020 e ela tinha uma questão muito interessante, que é o seguinte: quanto mais ela vende para o mercado interno, mais imposto ela paga. Quanto mais para o mercado externo, menos imposto ela paga. Então ela tinha aumentado a produção, ela citava que ela estava vendendo mais para o mercado interno, mas ela buscava vender mais para o mercado externo. Então o que o mercado precificou? O mercado precificou que ela conseguiria novos clientes e ao longo desse período dos novos clientes ela continuaria subindo dessa forma, igual ela vinha fazendo aqui, ó, daqui até aqui dobrou, daqui até aqui dobrou e assim por diante, porque ela estava expandindo capacidade. E além disso, ela ainda poderia aumentar esse percentual aqui de mercado externo e ainda ganhar a questão do imposto também. E aí, quando chega esse quarto trimestre aqui que a gente vê que a receita aumenta só 6% de um trimestre para o outro, dá aquele baque na gente e a gente fica mais ou menos paralisado. Por quê? Porque aí a gente começa a entender a empresa, que ela fala de linhas maduras e linhas não maduras. Então o que a gente começou a perceber é muito simples, é o seguinte: a empresa ela assina um contrato com uma outra empresa, então ela passa 6 meses a 1 ano planejando e projetando a linha de negócio para fazer exatamente aquelas pás eólicas que o cliente dela quer, por exemplo a WEG, que é um dos clientes da Aeris. E aí, esse cliente, ele tem um contrato que ele precisa pegar no mínimo uma quantidade de pás, e isso não ficava claro no início. Na hora do IPO, parecia que o contrato, uma vez fechado, ele tinha que aceitar aquela quantidade de pás, e aí depois a empresa iria manter esse contrato praticamente ad eterno. E a gente percebeu que não é exatamente isso, que essas linhas demoram para ficarem maduras, mas elas ficam maduras ali por 2 ou 3 anos e aí depois no quarto ano elas caem. Então quer dizer, a Aeris precisa ter novos contratos o tempo todo, ou seja, ela nada mais é do que mais uma dessas empresas cíclicas que existem na bolsa. Quando tem muito contrato, ela vai melhorar resultado, vai subir. Quando ela não tem resultado, quando não tem contratos, ela vai acabar caindo de qualquer forma, né? Então, a gente tinha algumas projeções lá atrás, quando a gente fez no resultado do quarto trimestre de 2020, eu acredito que a gente colocou aqui para 2021, por exemplo, que a gente imaginava que a Aeris conseguiria fazer isso aqui, ó, de resultado.
que ela geraria 5.650 megawatts equivalentes com as pás, receita de 4,1 bilhões e EBITDA de 466 milhões, com uma margem de quase 11%, crescendo ao longo do ano aqui até chegar num quarto trimestre com EBITDA de 175 milhões. O resultado da Aeris, a gente vê aqui, ó, que a produção equivalente dela até diminuiu, se a gente parar para olhar de 2020 até 2021, teve menos pedidos, os clientes postergaram algumas coisas, e aqui a receita líquida bateu só 2 bilhões e 400 contra uma estimativa nossa a princípio, que era 4,1 bilhões, e um EBITDA de 247 milhões contra 466 milhões. A gente não esperou chegar até o quarto trimestre. A gente, no próprio segundo trimestre aqui, a gente recomenda a venda da Aeris, falando que a ação poderia estar flertando com cotações menores como 7, 6, por aí vai. O que acontece é o seguinte, a gente projetava, assim como o mercado todo, um crescimento na Aeris. E aí o preço embutia esse crescimento, que a empresa estava entregando naquele momento, né? Então todos os valores do IPO mostravam que ela estava crescendo daquela forma, 2019, 2020, tirando o quarto trimestre. Então o mercado acreditou naquela situação, e o mercado também percebeu que pás eólicas eram um bom movimento, porque a geração eólica vai crescer muito no Brasil nos próximos 10 anos. E aí a gente percebeu depois que realmente tinham alguns pontinhos ali que não foram preenchidos no IPO para que o IPO ficasse mais bonito, né? E aí a empresa sem crescimento, ela não poderia valer aqueles patamares de preço. Então, só para ficar mais claro aí, olha só, né? Uma empresa que em 2021 teve um lucro de 69 milhões e um EBITDA de 247 milhões, ela não poderia valer esse valor atual que a empresa vale, mesmo esse valor atual de R$4 e pouco. Tá, eu vou até abrir aqui o Fundamentos para dar uma olhada no valor de mercado dela atual e no valor de firma, e você vai ver aqui, ó, 3,3 bilhões, 3,8 bilhões, a gente ainda está falando de uma empresa EV sobre EBITDA de 16 vezes, preço sobre lucro de 47 vezes, e nem mesmo por ativos você consegue segurar isso. Por quê? Porque você está falando de um preço sobre valor patrimonial de 3,31 vezes. Então, é a empresa para continuar a cair. Minha recomendação continua sendo venda, mesmo depois de ter caído 50% do preço que a gente recomendou venda lá atrás. A IPO é mais difícil, porque a gente tem uma diferença de informação do cara que faz a IPO para a gente muito grande. Hoje, por exemplo, o Itaú, a Vale ou empresas desse gênero, elas têm uma quantidade de informação que o mercado bem ou mal já conhece. A gente já conhece os ciclos desses negócios, a gente já conhece como funciona o management, a gestão, os crescimentos, os problemas, as interrupções, a sazonalidade. Na Aeris, ninguém conhecia, e quando ficou claro, todo mundo foi saindo do case. É uma empresa que caiu 50% e ainda está cara, infelizmente. Então minha recomendação para você seria a venda, sem patinar e sem falar nada ali que eu acho que a gente não possa corroborar com os dados. Abraços a todos, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, compartilha. Não deixa de postar em grupos de WhatsApp, de Telegram, no Instagram. Pode marcar a gente no @dica de hoje _7, que a gente reposta quando a gente gosta, claro, dos stories. E além disso, vale a pena dizer que essa dúvida de hoje chegou lá da caixinha de pergunta que eu boto no final de semana no Instagram. Então segue a gente, @dica de hoje _7, porque a tua pergunta pode ser escolhida, tanto para ser respondida aqui no YouTube, como para ser respondida lá no Instagram também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.